Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash da Parashá Tazria. O que acontecia ao Metsorá? O que acontecia a um judeu com Tsaraat? Enquanto Bnei Israel viviam no deserto, o Metsorá tinha que sair dos 3 acampamentos: o acampamento da Shekhinah, o acampamento dos Leviim e o acampamento de Israel, e permanecer sozinho do lado de fora. Na época do Beit HaMikdash, ele tinha que sair das cidades muradas. Qualquer judeu, inclusive uma criança, que tocasse em um Metsorá, ficava tamê também. Se um Metsorá entrasse na casa de alguém, ele fazia com que as paredes da casa e os objetos dentro dela se tornassem tamê também. Quão severa era a sua tumá! Depois que o Metsorá era declarado tamê pelo Cohen, ele tinha que rasgar suas roupas, tal como alguém que perdeu um parente próximo. O Metsorá era como um enlutado. Ele tinha que ficar triste por causa dos maus atos que cometera e que resultaram em Tsaraat. O Metsorá tinha que ficar completamente sozinho. Nem mesmo a companhia de outros Metsoraim era permitida. Ninguém tinha permissão de sentar a menos de 4 amot, cerca de 2 metros dele. Se alguém se aproximasse dele, o Metsorá tinha que gritar: "Afaste-se, não fique tamê por minha causa." O Metsorá tinha que cobrir sua boca com lenço. Isso era para lembrá-lo da Averá, pecado, de Lashon Hará, que lhe causara Tsaraat. Enquanto permanecia sozinho, sem amigos, vizinhos ou familiares, o Metsorá tinha bastante tempo para pensar sobre seus atos e por que Hashem lhe havia castigado com Tsaraat. Ele tinha uma oportunidade de fazer techuvá. Se Hashem aceitasse sua techuvá, a Tsaraat desapareceria. A pessoa então podia chamar um Cohen para reexaminá-la. Se o Cohen decidisse que os sinais de Tsaraat haviam de fato desaparecido, o Metsorá deveria se purificar. Ele tinha os pelos de seu corpo raspados e oferecia korbanot especiais, como veremos em Parashá Metsorá. Tsaraat em roupas. Na época do Beit HaMikdash, Hashem por vezes trazia Tsaraat sobre as roupas de uma pessoa que pecara. Somente roupas brancas podiam se tornar tamê, impuras, com Tsaraat. Se a roupa branca de um judeu apresentasse ainda que apenas uma mancha verde ou vermelha, ele tinha que mostrá-la a um Cohen. O Cohen guardaria a peça da roupa por uma semana. Ele então a examinaria para ver se a mancha ou as manchas havia aumentado. Se este fosse o caso, a roupa era queimada. Por que Hashem trazia Tsaraat sobre a roupa de um judeu? As manchas de Tsaraat advertiam a pessoa a fazer techuvá por algum pecado grave que ela havia cometido. Hashem poderia ter trazido Tsaraat sobre o corpo do judeu, mas antes de puni-lo em seu corpo, Hashem trazia a punição sobre seus pertences como uma advertência. Se o judeu fizesse techuvá, Hashem não traria Tsaraat sobre seu corpo. Nós encontramos várias ocasiões em que Hashem primeiro trouxe uma punição pequena como um aviso para a pessoa fazer techuvá e assim evitar um castigo maior. Você consegue pensar em exemplos onde Hashem primeiro advertiu alguém com uma punição branda? Com certeza você se recorda como, depois que os filhos de Yaakov morreram, os judeus no Egito começaram a se misturar com os egípcios e agir como eles. Hashem não fez de imediato o faraó escravizar o povo. Primeiro, ele fez os egípcios odiarem os judeus. Isso já deveria ter advertido Bnei Israel a fazer techuvá. Quando isto não deu resultado, os egípcios fizeram os judeus pagarem impostos. E somente quando os judeus não deram a devida importância a estas punições, foi que Hashem fez com que os egípcios os escravizassem. Você pode ver que Hashem tenta nos salvar de castigos severos, nos advertindo com pequenos sinais de alarme. Portanto, se um pequeno infortúnio acontece conosco, por exemplo, se perdemos dinheiro ou se ficamos levemente adoentados, devemos aproveitar esta oportunidade para fazer techuvá.
É o que Hashem quer de nós. Isto nos salva de castigos mais sérios. Fim do Midrash da Parashat Tazria. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Então se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!